Boa noite, pessoal, tudo bem? Graziela está viajando, a trabalho, e hoje estarei lendo a palavra com vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade à leitura da palavra no livro de 1 Samuel, capítulos 22, 23 e 24. Então vamos lá? Vamos começar a partir de 1 Samuel, capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há de que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa do seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma ao seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor.
Então disse o rei a Doeg: Vira-te, tu, e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes. E matou, naquele dia, 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi o Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon.
Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali. Porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi, e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela-Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que, depois, o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E, com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu no seu caminho. Depois, também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor, hoje, te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matassem. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do seu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei? Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porque tu andas à caça da minha vida, para me tirares.
Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Amém? Então encerramos hoje a leitura dos capítulos 22, 23 e 24 de 1 Samuel, né? E amanhã daremos continuidade à leitura dos capítulos 25, 26 e 27. Amém? Então fique com Deus, que Deus continue abençoando e falando poderosamente aos seus corações através dessa palavra que é maravilhosa. Amém? Fique com Deus.